Mas eles têm coisa muito boa para falar do Botafogo, como, por exemplo, a chegada do Alex Telles ao Rio de Janeiro, né? Ele, inclusive, foi entrevistado ali por alguns jornalistas, não teve assim um aeroteles, né? Mas apesar de não ter esse apelo para que se tenha um aeroteles, é um jogador que, sem dúvida nenhuma, dominou o noticiário e domina as expectativas dos torcedores, não só do Botafogo, mas também de outros times. O Alex Telles é um cara de Manchester United, Inter de Milão, seleção brasileira, com apenas 31 anos, ele tem totais condições de eventualmente até figurar em seleção brasileira. Seleção brasileira que será tema daqui a pouco, a gente vê como que eles jogam sem brilho, né? Um time pouco encaixado. Então não é muito difícil do Alex Telles, por exemplo, fazer um brasileiro melhor no segundo turno do que o Guilherme Arana e acabar pegando a titularidade da seleção brasileira. E aí você já imaginou ter Luiz Henrique e Alex Telles, dois titulares de seleção brasileira, ou pelo menos dois jogadores que vão frequentar bastante a seleção brasileira? Então tudo isso é muito interessante. Cara, eu queria falar aí com vocês essa frase aqui do Alex Telles para soltar a palavra e deixar vocês comentarem, que é o seguinte: o Alex Telles, questionado sobre como foi a contratação, a abordagem do Botafogo e do John Textor, ele disse o seguinte: foi tudo muito rápido. O John Textor me ligou, ele conversou comigo, ele valorizou a mim e a minha família, estava muito querendo contar comigo. Me senti muito valorizado, é um projeto muito ambicioso, vem com ambição de vencer. O que você acha aí, Caio? Cadu, Caio, pode ser qualquer um aí, pega aí. Não, Olhei para um, falei do outro. Exatamente, o Ronaldinho Gaúcho, né? Exatamente, confundi a defesa. É isso aí. Não, mano, eu acho que assim, o Alex Telles é um grande jogador, já tem uma carreira muito consolidada na Europa, agora estava passando ali aquela clássica temporada no Al Nassr para fazer aquele pé de meia ali para poder voltar para o Brasil na sequência, mas é um jogador que tem uma trajetória brilhante no futebol europeu, sobretudo no futebol português, e também na seleção brasileira. Tinha tudo para fazer uma grande Copa do Mundo pelo Brasil no último Mundial, infelizmente se lesionou, e não pôde dar essa sequência, e agora pode ter uma nova oportunidade caso se destaque no Botafogo. O que eu não acho nem um pouco difícil, esse retorno do Alex Telles à seleção via Botafogo. A lateral esquerda, assim como a direita, é uma posição muito carente no futebol brasileiro e no futebol mundial como um todo. Então o jogador que se destaca nessa posição, ele tem uma certa facilidade para frequentar a seleção brasileira. Não por acaso, antes da chegada do Alex Telles, a gente estava até questionando o dia que, eventualmente, o Cuiabano fosse aparecer nessa lista de selecionáveis. Então, realmente, é uma posição de que, se o sujeito se destaca no Campeonato Brasileiro, faz uma temporada segura e com alguns momentos de alto rendimento, ele certamente pode frequentar a seleção. Agora, eu destaco nesse relato aí do Alex Telles a participação do John Textor, né, nesse processo de contratação. O John Textor, ele é mais do que um investidor, ele é mais do que um acionista controlador ali da SAF do Botafogo. Ele participa ativamente do processo de construção desse clube e desse elenco, e participa ativamente na briga pelos interesses do Botafogo no futebol brasileiro como um todo. E isso tem que ser muito valorizado. A gente não vê, por exemplo, o mesmo comportamento se reproduzindo nas outras SAFs que o futebol brasileiro tem ou já teve. Não era assim, por exemplo, na 777, no Vasco da Gama. Eu não vejo o presidente do Cruzeiro fazer grande... Presidente não, né? O dono, né, do Cruzeiro fazer grandes intervenções ali em prol do futebol do clube. A mesma coisa no Atlético Mineiro e por aí vai. Então há que se valorizar muito essa participação incisiva aí do Textor na defesa dos interesses do Botafogo. Bom, o Alex Telles, ele veio como a cereja do bolo, né? Do Botafogo. Finzinho de janela, né? Finzinho de janela. Foi uma surpresa para todo mundo. Até pela forma como a coisa aconteceu, ele encerrou o contrato do time dele. No dia seguinte, ele já estava fechado com o Botafogo. Foi um negócio meio assim, surpresa. Mas eu vou além. Eu não acho que ele foi a cereja do bolo apenas. Ele foi um jogador... Foi uma contratação importantíssima para o Botafogo pelo seguinte motivo. O Cuiabano, ele se machucou. Um mês fora, né? Um mês fora, mais ou menos, e ele não vai jogar contra o São Paulo.
E o Marçal, como a gente sabe, não é um jogador plenamente confiável, né? O Marçal, ele tá bem em um jogo, no outro você acha que ele vai jogar e do nada ele tá fora da relação, né? Ele não é um cara confiável e o Alex Telles ele vem justamente para suprir essa ausência do Cuiabano e a possível ausência do Marçal contra o São Paulo, num jogo que, se o time tiver mal, ele é eliminado. Então é um mata-mata e eu tenho certeza que o Alex Telles vai ser muito importante nesse jogo.